E aí, para quem sempre teve aquela curiosidade, sabe, de entender como um programa de computador funciona ou de dar os primeiros passos na programação, bom, o ponto de partida é exatamente este. Hoje, a gente vai desvendar o grande segredo que vem antes de qualquer linguagem, de qualquer código, a lógica. Então, bora lá. Pois é, essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? Muita gente acha que programar é só decorar um monte de comando, umas sintaxes super complicadas. Mas a verdade, o pulo do gato está em outro lugar. O passo mais importante de todos acontece, aqui dentro da cabeça, bem antes da gente sequer pensar em botar a mão no teclado. E esse primeiro passo, bom, ele é todo sobre aprender a pensar de um jeito lógico, bem estruturado. O desafio aqui não é tanto aprender um idioma novo, mas sim aprender a dar instruções que sejam, nossa, cristalinas, sabe, super precisas, porque a gente está falando com uma máquina e ela vai seguir cada detalhe ao pé da letra. E no centro de tudo isso, tá o tal do algoritmo. Eu sei, o nome pode até assustar um pouco, parece coisa de outro mundo. Mas no fundo, um algoritmo nada mais é do que uma receita. Simples assim. É uma listinha de passos, um a um, numa ordem certinha para fazer alguma coisa ou resolver um problema. Olha só, pensa em algo do dia a dia. Fazendo café. Isso é um algoritmo. Se a gente inverter a ordem, sei lá, colocar água quente na xícara antes do pó, o resultado vai ser bem diferente, né? Pois é, a sequência aqui é tudo. E é exatamente essa precisão, esse passo a passo, que um computador precisa para entender o que fazer. Ok, então o nosso programa já tem a receita, os passos a seguir, beleza. Mas e os ingredientes? Onde eles entram? Pois é, agora a gente vai ver como é que os programas fazem para guardar e usar as informações que eles precisam para seguir essa receita. É aí que entram as variáveis. Para guardar essas informações, a gente usa as variáveis. A melhor forma de imaginar isso é pensar em caixinhas, sabe? Pequenos potinhos com uma etiqueta. A gente pode ter uma caixinha com a etiqueta idade para guardar um número e outra caixinha com a etiqueta nome para guardar um texto. E, claro, essas caixinhas não são todas iguais. Elas têm tipos diferentes dependendo do que a gente vai guardar dentro. As mais básicas são para números, inteiros ou com vírgula, para textos que na programação a gente chama de strings, basicamente qualquer coisa entre aspas, letras, símbolos, e também tem um tipo especial para respostas de sim ou não, que são os booleanos. Eles só podem ser verdadeiro ou falso. Legal, então a gente já guardou os dados nas nossas caixinhas. E agora? Agora a gente pode começar a brincar com eles usando os operadores. Dá para fazer contas de matemática, tipo somar, subtrair. Dá para comparar um valor com outro para ver se é maior, menor ou igual. E até usar operadores lógicos para checar várias condições ao mesmo tempo. E é juntando isso, a capacidade de guardar dados e de comparar eles, que uma porta mágica se abre. A gente passa a poder criar programas que pensam, que tomam decisões e repetem tarefas sozinhos. É agora que a programação começa a ficar poderosa de verdade. A forma mais básica de um programa tomar uma decisão é com o famoso se, senão. O programa chega numa bifurcação e olha para uma condição. Por exemplo, essa idade é maior ou igual a 18? Se a resposta for sim, ele vai por um caminho. Se for não, ele pega outro. Pronto, simples assim. O programa está tomando uma decisão, ele está pensando. Agora, imagina ter que escrever a mesma linha de código 1000 vezes. Ninguém merece, né? É para isso que existem os laços de repetição, os famosos loops. Eles são o coração da automação. Com o tipo de loop, o for, a gente pode dizer, faça isso aqui exatamente 500 vezes. Com o outro, o while, a gente diz, continue fazendo isso enquanto tal coisa for verdade. É por causa deles que um computador consegue processar uma lista com milhões de nomes em segundos. Beleza. Mas e quando os problemas começam a ficar maiores, mais complexos? A gente vai precisar de formas mais espertas de organizar não só os dados, mas o nosso próprio código. Bora ver como manter a casa em ordem para tudo continuar funcionando de um jeito limpo e eficiente. Imagina ter uma variável para cada aluno de uma escola. Seria uma loucura. Em vez disso, a gente pode usar uma única lista para guardar o nome de todo mundo. Ou, pensando num estoque, a gente usa um dicionário onde a gente guarda pares de informação. Tipo, a chave é maçã e o valor é 50. São estruturas de dados que ajudam a organizar um monte de informação de um jeito muito mais inteligente. E para organizar o código, para não virar um emaranhado de linhas, a gente usa funções. Pensa numa função como um mini programa, um mini algoritmo. A gente cria um bloquinho de código que faz uma coisa bem específica, tipo calcular a média de 2 notas e dar um nome para ele. A partir daí, toda vez que a gente precisar calcular uma média, é só chamar a função pelo nome, sem precisar reescrever tudo de novo. É genial. Ok,
A gente viu todos esses blocos de montar, né? Variáveis, decisões, loops, funções, mas como é que isso tudo junto vira um programa de verdade? Um projeto real? Chegou a hora de conectar os pontos e ir para a parte prática. E aqui vem talvez o ponto mais importante de todos. A lógica de programação não se aprende lendo. A gente só aprende de verdade resolvendo problemas. É que nem aprender a nadar. Dá para ler 1000 livros sobre o assunto, mas o aprendizado de fato só acontece na hora que a gente pula na água e começa a bater o braço. A boa notícia é que não faltam lugares para treinar. Existem plataformas online fantásticas, como essas que estão aparecendo, que são verdadeiras academias de ginástica para o cérebro. Elas têm milhares de desafios de lógica, desde os bem iniciantes até uns que quebram a cabeça, para realmente afiar essa habilidade. Depois que a lógica já não assusta mais, quando a gente já se sente mais à vontade com ela, aí sim chega o momento de escolher uma linguagem de programação. É a ferramenta que vai traduzir nossas ideias para o computador. Python, por exemplo, é super recomendado para quem está começando, porque a sintaxe é mais limpa, mais fácil. Já o JavaScript é o rei da internet. E aqui, um conselho que vale ouro. O objetivo nunca mesmo é sair decorando o código. Não é sobre memória. O objetivo é entender o problema a fundo. Entender tão bem que a solução, o passo a passo, o algoritmo simplesmente fica claro na mente. Essa é a mentalidade que muda o jogo. A maior parte do trabalho de um programador não é digitando, é no passo 1 e 2. Entender o problema e pensar na solução. É planejar, desenhar no papel, rabiscar o algoritmo. Se essa parte for bem feita, a terceira etapa, que é de fato escrever o código, vira a parte mais tranquila do processo. E para começar a botar a mão na massa, a dica é sempre começar pequeno. Pensa só, uma calculadora simples. Ela vai usar variáveis, operadores e talvez uma função. Um joguinho de adivinhar o número? Perfeito para treinar loops e decisões. São projetinhos assim que fazem todos esses conceitos que a gente viu se conectarem na prática. E com isso, a gente fecha o ciclo. Com essa base de lógica bem entendida, as ferramentas para começar a criar qualquer coisa ficam muito mais acessíveis. A jornada na programação começa com um único passo lógico. Então, fica a pergunta no ar. Qual vai ser o primeiro projeto a ganhar vida?